vamos lá. O que é essa tal diabetes gestacional? O que difere da comum daquela que não é na gestação? Isso é interessante nós colocarmos assim, Suzane. Existem 3 tipos de diabetes. O tipo 1, o tipo 2 e o diabetes gestacional. No tipo 1, o feto já nasce com insuficiência de insulina, que é a substância que regula a quantidade de açúcar circulante no sangue. Já nasce com isso? Já nasce com problema. Certo. O tipo 2 é o que a maioria dos idosos, acima de 65, 70, é um diabetes adquirido. Nem só idosos, né, doutor? Não necessariamente, né? Mas principalmente. E o gestacional é aquele que é desencadeado na mulher que não é diabética e passa, geralmente, em torno do 5º mês, a ter hiperglicemia, ou seja, excesso de açúcar no sangue. Como que se descobre isso? Começam-se pelos sintomas, a mulher começa a ter muita sede, muito cansaço, pouca produtividade, apesar que em todos os exames de pré-natal já está incluso a mensuração, a dosagem da glicose. Então, o nível de glicose em torno de 70 a 99 miligramas por decilitro. Quando dá acima de 90, no caso de uma gestante que está no 5º mês, e é um exame que o ideal é ser pedido mensalmente, a glicose. Você faz uma série de... é solicitado por um profissional, uma série de exames no início do pré-natal. Só que, dependendo do nível de determinados exames, você tem que solicitá-los mensalmente, algumas vezes quinzenalmente e nas demais até semanalmente. A glicose é um deles. Se ela der alterada, eventualmente tem que se fazer um teste de tolerância à glicose. O que vem a ser isso? Se está em dúvida se a gestante, em torno de 5 meses, ou seja, 20 semanas, ela começa a apresentar picos de glicose acima de 99. Então, é sugerido fazer esse teste de tolerância à glicose ou teste de tolerância ao açúcar. Quer dizer, a gestante, ela está se sentindo meio fraca, cansada, com muita sede, cansada. Ingerindo muito líquido. É interessante fazer um exame como esse. O profissional que atende vai definir se há necessidade ou não. Ela começa, principalmente, muita sede, ganha muito peso e muita fraqueza. Ganha bastante peso. Ganha peso porque o pâncreas, que é a víscera que libera a insulina, ele começa a ficar deficitário. Então, faz com que a mulher, ela emane mais insulina e essa insulina possa gerar hipoglicemia. Então, automaticamente, à medida que o pâncreas, que é quem produz a insulina, que é quem faz a absorção do açúcar no corpo, está produzindo muita insulina, quando ela começa a ficar com hipoglicemia ou o açúcar muito baixo, vira um ciclo vicioso, ela tem que ingerir mais açúcar para poder se sentir bem. Mas o problema não é o problema com a mulher. Nenhuma mãe quer ter diabetes gestacional. Claro. É o pâncreas que entra numa disfunção. Aí entram os sintomas, a procura da mulher, a assiduidade, a fidelidade dela no pré-natal, em procurar o médico que a acompanha para fazer todos os exames e poder ter certeza de que não se caracteriza um diabetes gestacional. Porque no diabetes gestacional, o feto ele se desenvolve bastante, o que não significa que ele seja maturo. Um feto com 5 meses, ele tem em torno, mais ou menos, de 500 gramas e 25 centímetros de comprimento. Então, é interessante também que a mulher seja fiel ao médico do pré-natal, porque se ela trocar de um profissional para outro, corre o risco do outro fazer ultrassom e, pelo tamanho, achar que aquele feto já está maduro. E, na verdade, ele não está. Ocorreu recente na região... Ele se super desenvolve por causa do diabetes. Agora, há dias, aqui na região, nasceu um feto com um recém-nascido com 6 quilos. A mãe, muito provavelmente, é diabética. Então, é muito interessante e importante fazer o teste de tolerância à glicose. O profissional já faz parte da nossa rotina solicitar mensalmente a glicose e, quando necessário, quinzenalmente e algumas vezes, para a garantia da mãe e do feto, é interessante internar a gestante para que não se tenha nenhuma surpresa. Porque o feto também, ele também tem o pâncreas, que é essa víscera que libera a insulina. Ele também começa a ter o pâncreas do feto também fica desorganizado. Ele também começa a pedir mais para a mãe glicose. E a mãe se vê na necessidade de suprir a demanda do feto. Então, esse ciclo tem que ser quebrado, tem que ser monitorado. Algumas vezes com insulina,
muitas vezes até injetável. Seria o tratamento? É o tratamento, né? A monitorização. Mas a grande preocupação são que tem como a gente identificar, por exemplo, geralmente ocorre em mulheres ou muito jovens ou acima de 40 anos. Pois é, doutor, as causas seriam as principais, justamente por isso, por ser jovem, por ser ou mais velha? Adolescente ou não seria questão da idade, bom, enfim, adolescente ou acima de 35 anos. Tá. As vísceras com o tempo, abaixo de 21, não está matura ainda para produzir a insulina na quantidade certa. E aí, acima de 35 começa a meio que dar uma freada. Isso não quer dizer que mulheres gestantes acima de 35 anos venham a ter diabetes gestacional. Nós estamos falando estritamente assim, qual é o quadro clínico característico. O característico é isso, é ou muito jovem ou acima de 35 anos, com dietas irregulares, não fazendo atividade física, com índice de massa corpórea, que é aquilo que mede a quantidade e a proporção entre músculo e gordura, abaixo de 30, que é um cálculozinho que a gente faz, que é o peso... dividido pela altura ao quadrado, né? Exato. Obrigado, Suzana. E, através disso, não deve dar mais do que 30. Se der mais do que 30, podemos estar, eventualmente, diante de um quadro de diabetes gestacional, aonde vem a glicose, o índice de massa corpórea, mais a curva glicêmica. E o fator também importante e desencadeante é quando há histórico familiar de primeiro grau, ou seja, irmãs ou mãe que tiveram fetos muito grandes. O que é um feto grande? Guardando as devidas proporções do biotipo do casal, se o bebê vem com 4 quilos é muito grande, mas se for um casal de um porte bom, tiver 3.800, está dentro da normalidade, né? Então esse critério de grande, pessoal, é relativo. A gente está colocando aqui somente para podermos ilustrar. Ok, mas aí se tiver, digamos assim, se é pequeno, se o marido e a mulher forem pequenos e tiverem familiares que tiveram bebês grandes, aí a probabilidade de ter uma diabetes gestacional é muito maior. É muito maior. É maior, Quando há histórico de fetos muito grandes, é porque provavelmente a mãe desenvolveu diabetes gestacional durante a gravidez. Doutor, e o fato de, se a mulher já tiver diabetes antes da gestação, isso também pode interferir na diabetes gestacional? Ou pode ser que a mulher nem tenha, não se agrave na hora da gestação, enfim? Uma vez diagnosticado o diabetes gestacional, aquela mãe passa a ser um grupo de risco para nas futuras gravidezes poder vir a ter. Ao contrário da pré-eclâmpsia, que reduz a probabilidade, no diabetes a diferença é que a mãe ganha muito peso, ela aumenta muito, mas não há um aumento de pressão para fazer o diagnóstico diferencial e, em contrapartida, ela tem uma predisposição maior para desenvolver filhos maiores. Tanto é que, se quem estiver em casa nos assistindo agora observar, geralmente o primogênito tem um peso geralmente menor e o último um peso maior. É verdade. Se forem 3, o primeiro nasce 3.400, o segundo 3.600, teoricamente, se vir madurinho, o terceiro 3.800. É verdade. É uma base de 200 gramas a mais. É verdade. Com relação à alimentação irregular, digamos assim, aquela pessoa que não tem uma dieta muito correta, come chocolate fora de hora, almoça de forma totalmente errada, janta de forma errada. A vida da mulher contemporânea, né? Que eu acho que muitas das mulheres estão nos vendo agora, comendo muitas vezes em shopping, rápido, não dá de em casa. Fast food. O que vier pela frente, do bom sentido. Influencia? Muito. Então, assim, a partir do momento que o casal estiver planejando um filho, a mulher tem, sob a tutela dela, a responsabilidade de manter uma alimentação regrada, regular. O que significa isso? Nós vamos mostrar num futuro próximo aí. Frutas, verduras, legumes, muitos cereais, para que possa balancear essa liberação de insulina. Não esperar vir a ter o diabetes gestacional para depois vir tentar corrigir. Existem medicamentos para corrigir, mas se tudo na vida nós partirmos do princípio que para cada coisa tem um medicamento, daqui a pouco nós vamos estar tratando o efeito colateral do outro medicamento. E aí vem palavras de uma pré-diabética em consultas de endocrinologista. O que sempre falam para mim, doutor, que daí até o doutor pode confirmar, que fruta, o ideal seria como sobremesa, para não dar o pico de glicemia e evitar a diabetes. Os nutricionistas que me perdoem, mas eu vou inverter um pouquinho. Sempre, eu particularmente, através da literatura, eu indico fazer antes da refeição
para a gestante, ou um pouco quando o casal está pensando em engravidar, para amortecer um pouco da fome, da gula natural, que já existe em todos nós, mas que na gestante ela é mais exacerbada, que muitos traduzem como desejo, comer uma fruta antes. A fruta, ela ameniza aquela vontade extrema e ela pode vir depois na sobremesa também. Mas a própria fruta, em demasia, tem algumas frutas que têm altos teores de frutose, que no organismo também se metaboliza em glicose. Então, de maneira geral, a pré-diabética, a mulher que tem uma alimentação irregular, não seletiva, ela tem que se adaptar à realidade do dia a dia dela. Com certeza, muitas vezes não é o que ela quer, mas é o que ela pode fazer. Ela vai ter que fazer algumas concessões desde já, porque depois, durante a amamentação, a própria alimentação vai fazer com que o filho tenha mais ou menos cólicas, tenha diarreia ou constipação, chore sem saber a causa, muitas vezes provenientes de alimentos que a própria mãe ingere de forma inadvertida. Então, o interessante é que a mulher mantenha uma atividade física regular, principalmente a hidroginástica, que tem menos impacto, sob orientação de profissional quando possível, e que seja essa alimentação desprovida ao máximo, o mais orgânico possível e o menos industrializado. Ou seja, pão, macarrão, maionese, bolo, chocolate, pizza, presunto, bolo, nata, cuca, requeijão, queijo amarelo, refrigerante, sorvete, chocolate, mas dá para negociar. Plenamente, quando se tem um foco, uma meta e um objetivo, não tem nada que a gente não consiga. Sempre aquele esquema da disciplina, né, doutor? A disciplina. Acima de tudo. Gente, lembrando, né, que se você tem alguma dúvida a respeito da diabetes gestacional, pode ligar para cá. O telefone aqui da RIC TV Record é o 3381-3200 e o programa é ao vivo. O doutor Belarmino vai esclarecer aí a sua dúvida. Doutor, a mulher, depois de ter o bebê, né, de ganhar o bebê, ela necessariamente vai continuar com essa diabetes, se tiver a diabetes gestacional? Não, não necessariamente. 90 dias após o nascimento, quando, na verdade, com 40 dias após, o ideal é a mulher procurar o obstetra dela para poder fazer uma avaliação para ver como que foi o pós-parto. Nessa ocasião, geralmente já se solicita uma glicose, uma glicemia de jejum, uma dosagem do açúcar no sangue em jejum. E com 90 dias, se eventualmente com 40 dias já pode dar alterado, mas se com 90 dias, 3 meses após o nascimento do bebê, a mãe continuar com o nível de glicose elevado, ela tem que fazer uma curva glicêmica. Se essa curva glicêmica vier a confirmar, ela poderá ser uma diabética cuja causa foi a gestação, mas na menor parte. Por isso que o importante, a gente já colocou várias vezes aqui, a obesidade, saber da hereditariedade, como a gente viu anteriormente aí, sua bisa, né? Saber a gente viu ali no de museu, onde viemos, né? E quem às vezes é adotado, alguma coisa do tipo, que saiba que todas as possibilidades são reversíveis, mas que somos a folha de uma árvore, que temos que saber de onde viemos, para onde vamos e como conduzir. Então, o bom senso pontua tudo. Então, diabetes gestacional, ele deixa de ser um problema a partir do momento que a mulher mantenha com o seu obstetra uma cumplicidade, uma parceria e consultas periódicas para poder manter um pré-natal saudável e um feto bem-vindo. Sempre, né, doutor? Temos ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, é a Elisete. Oi, Elisete, seja bem-vinda. Você fala de onde? Eu falo aqui do Salto do Norte. Perfeito, de Blumenau. Sua dúvida é qual? Isso. É assim, a minha dúvida é assim, ó, a minha filha tem uma filha de 7 anos, exato? E o meu genro, ele tem diabetes. Há possibilidade dela ter diabetes? Boa pergunta. Boa tarde, Elisete. O fato do genro dela, né? Ela tem uma filha que não tem diabetes. O genro dela tem diabetes. Pode ser que na gravidez ela adquira a tal da diabetes gestacional? Aí a resposta é a seguinte, Elisete, de maneira geral. O diabetes gestacional é aquele que a mãe, que a sua filha eventualmente possa desenvolver. Não aquele, se houver algum caso de diabetes, poderá ser eventualmente aquele que o seu neto ou a sua neta possa adquirir do pai. A sua neta poderá ser, mas a sua filha só desencadeará se eventualmente houver, porque o marido não é parente. Se houver sogros ou avós diabéticos, a gestante poderá desencadear esse diabetes. E a genética, maus hábitos alimentares e a obesidade. Então, aí a gestante pode ter. Já o fato do marido ser diabético pode ocasionar para a filha. Então quer dizer, não tem nada a ver isso aí. Não, não porque
poderá estar abrindo caminho para a neta vir a herdar o gene do pai para o diabetes. A filha só o terá se já houver no histórico da dona Lisete a história, ou do pai da filha da dona Lisete, do pai ou da mãe, a história de diabetes. Aí ela poderá desencadear. Ô, doutor, e o fato de uma diabetes gestacional passa pro feto também? O filho vai, então, ter No diabetes? primeiro momento, ele, logo depois da UTI neonatal, ele é compensado e ele dá para reverter. Quando é acompanhado, tudo fica muito mais simples. O bebê nasce, ele vai ter uma hiperglicemia e ele pode alternar. O grande medo nisso tudo é que, como a glicose sobe, às vezes ela baixa muito subitamente. E quando baixa muito subitamente, o feto pode fazer uma anóxia, ou seja, ficar sem oxigênio. Pode parar o metabolismo dele, podendo ter consequências graves. Então, o bebê ele pode nascer no estado de diabetes e é revertido depois, sim, e não significa necessariamente que esse feto vá ser diabético depois, mas a mãe já passa a fazer parte de um grupo de risco. Perfeito, doutor.